Olá, estamos começando mais uma live aqui pelo nosso perfil do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. Agora, nessa tarde, agora 5 horas da tarde, aqui em Piracicaba, vamos entrevistar o pastor Sérgio, reverendo Sérgio Paulo Martins Nascimento, que é o presidente da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba, que vai falar de todo o trabalho, né, da entidade. Então, daqui a pouquinho ele chega aqui e a gente vai conversar. Já falei com ele já está atento. Vai ser bem bacana o papo aqui sobre o trabalho dessa associação, dessa entidade importantíssima aqui em Piracicaba. Vamos lá. Estou só marcando o nome aqui já para presidente. Olá, Maju. Opa. Estou marcando aqui o... Olá, Elis. Aqui eu acho que a Igreja Presbiteriana do Piracicamirim também está aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu estou só marcando o nome dele aqui para a gente já fixar e o pessoal que for chegando já saber quem é que está. Que bacana. Legal que a Igreja Presbiteriana do Piracicamirim tem um perfil também. Legal, bacana. Tenho um tio e uma tia, né? Meus tios são membros lá da igreja, assim como meu primo André, meu tio Ademar, minha tia Adna, são lá da igreja do Piracicamirim. Estou aqui esperando o reverendo Sérgio Martins. Olha a Valéria Rodrigues aqui, oh, que beleza, minha chefe, que maravilha. Quando a chefe entra eu fico até com medo, sabia? Tem que tomar cuidado para besteira, né? A chefe tá olhando, né? Olá, reverendo Sérgio Paulo Martins Nascimento, ou apenas Sérgio Martins. Como que o senhor tá? Tudo bem? Tudo bem. O senhor, Obrigado aí pelo convite, viu? Estamos juntos aí. o senhor me ouve bem? Tá vendo bem? Tá tudo certinho a conexão? Tudo beleza? Tudo certinho. Tranquilo. Você está me Que ouvindo bom. bem? Está me vendo bem aqui? Também, A luz também está te ouço boa bem. aqui? Tá, a imagem perfeita, tá ótimo. Ok. Pastor, Nós. vamos Sim. começar como a gente sempre faz aqui, até dar um tempinho para o pessoal chegar. E todo mundo que for chegando, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente sempre passa um pouco de informação sobre a conjuntura do coronavírus em Piracicaba. Hoje nós Uhum. tivemos mais 130 casos confirmados na cidade. Já são 3.768 pessoas contaminadas com o coronavírus em Piracicaba, sendo que dessas pessoas, 1.304 estão em tratamento. E aí o tratamento é dentro daquele monitoramento que a prefeitura faz, né? Tanto as pessoas que se tratam em casa, quanto as pessoas que se tratam na rede privada ou rede pública, tanto aquelas que estão em leitos de enfermaria, quanto as que estão em leitos de UTI, que são os casos mais graves. Ainda existem 930 casos suspeitos na cidade, tá? E já foram recuperados 2.376 pessoas do coronavírus em Piracicaba. Infelizmente, de ontem para hoje, mais 3 pessoas faleceram. Foram 3 senhores, um de 67 anos, um de 68 e outro de 70 anos. Então, chegamos a 106 óbitos por conta do coronavírus em Piracicaba. Um destaque importante nessas informações, pastor, é que dos 130 confirmados com o coronavírus de ontem para hoje, 71 são mulheres, com idades entre 4 a 92 anos. Então, nós temos a paciente mais nova com 4 anos, tá? E entre os homens, são 59 homens contaminados, há de 9 a 53 anos. Então, o mais novo tem 9 anos. Então, eu gosto de passar esses dados porque o pessoal às vezes acha que o coronavírus só vai pegar em pessoas mais idosas e, na verdade, não está atingindo qualquer tipo de pessoa.
E outra informação importante que a gente precisa passar aqui, amanhã, o programa Parlamento Aberto da Câmara de Vereadores de Piracicaba realiza o programa Parlamento Aberto Entrevista com o juiz eleitoral Wander Rossetti, da 93ª Zona Eleitoral, e com o Dr. Mauro Antonini, que é da 270ª Zona Eleitoral, e também com o Fábio Dionísio, advogado, que é da Comissão do Direito Eleitoral da OAB. E a gente vai tratar sobre as mudanças nas eleições municipais desse ano, né? Para quem sabe, na semana passada, o Congresso Nacional aprovou a mudança. Inicialmente seria no dia 4 de outubro, o primeiro turno, e o segundo turno no dia 25 de outubro. Passou para o dia 15 de novembro o primeiro turno das eleições municipais e no dia 29 de novembro o segundo turno. Então a gente vai conversar sobre o impacto dessa mudança. Estarei lá como um dos mediadores, ao lado do meu colega Fábio Alvarez, da TV Câmara, uma produção do Departamento de Comunicação da Câmara e também da TV Câmara, lá da Câmara dos Vereadores. Dados esses recados, a gente passa aqui para o nosso assunto. Primeiramente, né, só para a gente nos situar aqui, o pessoal que for chegando saber, falar um pouquinho da história da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba, né, quando foi fundada, qual o intuito e qual o trabalho hoje que ela desenvolve na cidade. Bom, Eric, falar da Associação Presbiteriana é algo que mexe muito, né, comigo, né? Na verdade, era um sonho antigo, ministerial, porque toda a minha linha, desde o tempo de seminário, ela foi sempre focada no que a gente chama da integralidade do ser humano, de trabalhar de forma holística o ser humano. Ou seja, ele não é só corpo, mas ele é alma também. Então, esse pensar no todo, alma e corpo, não é? Nessa dicotomia. Então, desde esse tempo em que eu fui para o seminário muito jovem, com 18 anos, eu sempre tive essa preocupação, que vem dos meus avós, que eram presbiterianos, meus pais, e isso foi muito forte dentro da minha família, no conceito da família, por sermos presbiterianos, calvinistas, essa coisa é muito forte para a gente. Então, desde pequenininho eu fui assim, sempre envolvido com projetos sociais na igreja. Minha mãe sempre esteve à frente desses projetos, então eu sempre tive essa preocupação. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos de idade, naquela época existia INPS, eu ia para as filas de madrugada para ficar marcando consulta para os velhinhos do bairro. Então, isso sempre foi uma preocupação que eu tive desde adolescente, criança, por causa desse envolvimento da igreja com a ação social. Quando eu fui para o seminário, então, isso ficou mais evidente, mais claro, e eu comecei a trabalhar isso. Tanto é que, no meu primeiro momento ministerial, eu fui trabalhar com populações indígenas, lá no norte do Amazonas, depois da Guiana Francesa, enfim, e até hoje atuo nessa área também. Nunca deixei de atuar, mesmo estando em Piracicaba. Mas eu estava pastoreando uma igreja em Anápolis, Goiás. E a nossa colaboradora da área de limpeza da igreja, uma senhora muito pobre, uma situação muito complicada, familiar, a filha dela engravidou e obviamente, teve uma criança, e ela então pediu que eu fosse com ela ao hospital para visitar. E quando eu cheguei lá, era uma criança que tinha nascido com síndrome de Down. Isso há 34, 35 anos atrás. E aí, então, o médico, que era amigo, ele dizia assim, olha, isso é coisa de pastor, você que vai dizer. Não tinha essa coisa de exame, né? Para a família, essa criança. Em uma situação desesperadora, em termos de pobreza e de tudo. Aí eu vi aquela criança, e aí o que fazer com aquela criança, né? E ela, de uma gravidez também, daquelas que o rapaz engravidou a moça e sumiu, né? E ela ficou com a criança, que nasceu com síndrome de Down, numa família extremamente pobre, sem condição alguma de criar, mesmo se ela fosse uma criança que nascesse não Down, né? Então, aquilo ficou comigo. E aí, quando cheguei aqui, há cerca de 20 anos atrás, eu tive esse olhar para a cidade, né?
E nesse olhar para a cidade, eu entendia que a igreja presbiteriana precisava ser relevante também na ação social na cidade. E isso foi passando até que um dia, estando lá no meu escritório, a Graziella, que hoje é minha diretora executiva, vamos dizer assim, das atividades da associação, ela me procurou, ela trabalhava na Passo a Passo na época, e falou do sonho dela também de ter um trabalho focado, né, com essas necessidades especiais. E aí, então, casou o sonho com aquela conversa, e aí, então, eu comecei a pensar, a escrever, a sonhar o projeto. Vários outros projetos eu iniciei em vários lugares, né, até hoje funcionam, de ação social, seja na área de saúde, seja educacional, fundei escolas, fundei ambulatórios, enfim, em vários lugares, não só no Brasil, mas também na África, na Ásia. Então, tem vários projetos espalhados pelo mundo afora. Mas aqui eu não tinha nada. Então, chegou a hora de fazer isso. Então, o que que eu fiz? Conversei com um grupo de pessoas, de irmãos da igreja, que entenderam a visão, e aí juntos nós então resolvemos criar a associação e demos o nome presbiteriana porque somos presbiterianos. Mas ele não é administrado institucionalmente pela igreja presbiteriana. Coincidiu o fato de eu ser pastor da igreja presbiteriana, né? Então nasceu dessa forma. E aí então sou o presidente fundador dela. Mas não é uma instituição da igreja presbiteriana. Ela é uma instituição de irmãos que se juntaram, cerca de 40 no início, 45, e aí então nós criamos a associação. Demos o nome presbiteriano por causa da confessionalidade, né, cristã, de fé reformada, que norteia as nossas ações. Então, a ética que nós desenvolvemos no nosso trabalho é baseado na ética cristã de fé reformada por causa da nossa origem presbiteriana. Então, a Associação Presbiteriana, eu quero deixar isso bem claro logo no início da nossa conversa, ela não é da igreja, institucionalmente falando. Ela não é do CNPJ, Igreja Presbiteriana do Piracicamirim, ou qualquer igreja presbiteriana da cidade. Ela é uma associação constituída dos seus membros e da sua diretoria, de membros da Igreja Presbiteriana, ou das igrejas presbiterianas da cidade. Então, ela nasceu dessa forma. Então, foi um sonho que aqui eu consegui colocar em prática, visando especialmente as crianças, jovens e especialmente adultos, né? O foco inicial era adultos e ainda é com essas síndromes, né, de déficits intelectuais, como é chamado, né? É isso. Perfeito. E nós estamos falando de quantos anos, né? O senhor, lógico, se o senhor começou a ter esse sonho aos 18 anos, mas a entidade, quantos anos faz que ela está... Vai fazer 15 anos de organização agora em agosto. 15 Então, anos já. Perfeito. E graças a isso, eu tenho o título de cidadão piracicabano, né? Eu sou natural de Campinas, mas agora sou cidadão piracicabano. O Pedro Kawai me deu esse título aí junto com os vereadores, né? Então, hoje eu sou cidadão piracicabano. Bacana, bacana. Por isso. Você sabe que ontem eu estava aqui entrevistando o presidente da Associação Paulista de Medicina, o Ricardo Tedeschi, e ele também foi contemplado com o título de cidadão piracicabano pelo Pedro Kawai, e o senhor também. É bacana que fica essa referência, né, sobretudo para quem é homenageado e cria esse vínculo com a cidade, que é muito importante, né, muito bacana, tanto, acredito, para o senhor, enquanto, né, alguém que está à frente de uma associação e também de uma igreja, mas sobretudo para a cidade, né, que ganha novos cidadãos e ganham pessoas tão engajadas aí para fazer essas atitudes tão boas. Aproveitar só uma licencinha, que a minha esposa está aqui, mandou para mim dizendo que o Belo está me assistindo, que é meu sogro. Então, vou mandar um beijo para o meu sogro André Dias de Aguiar. Abraço para ele. Então, obrigado aí por nos assistir. Agora, falando, já que a associação ela é desvinculada de forma organizacional, né, da igreja, né, como o senhor bem colocou, é a parte ética de atuação que a associação tem enquanto parte presbiteriana, vamos dizer assim, enquanto influência presbiteriana, mas no aspecto de
de recursos, como que a associação se desenvolve nesse sentido? É uma associação, uma entidade sem fins lucrativos? De que Sim. maneira que ela busca esses recursos para desenvolver os projetos? Ela nasceu com esse aspecto filantrópico, né? Sem fins lucrativos. Obviamente, a gente queria o cuidar dessas pessoas, né, nas suas carências e de famílias que não tivessem mínima condições, né? O sonho inicial foi: nós podemos ficar com essa faixa de adultos, por exemplo, de 1 da tarde às 6 da tarde, que era mais ou menos o início, especialmente do projeto Crescer, que é um dos projetos da Associação Presbiteriana, o primeiro deles, o pioneiro deles, é que os pais, especialmente dessas pessoas adultas, tivessem um pouco mais de tranquilidade durante as tardes para fazer suas coisas, porque a gente sabe da demanda que esses nossos irmãozinhos dá à família, né? Então, nós pensávamos assim: é uma forma de a gente cooperar, ao mesmo tempo cuidar dessas pessoas, dando a elas autonomia para várias áreas da vida, né? Mas também cuidar da família, porque algumas, hoje a gente tem. Opa. Alguém tocou aqui, pessoas que são atendidas com mais de 50 anos, 54 anos, 56 anos. Então, se Minha você faz tia, um. por exemplo. Sua tia, né? Os seus pais estão novos ainda, né? Estão firmes aí, mas tem pessoas muito mais idosas e alguns dos pais já faleceram, um pai ou outro. Então, para a família, não é fácil. Eu sei que não é fácil. Então, por isso mesmo, a gente quis dar esse cuidado para com essas pessoas, mas pensando nela, na pessoa, mas também na família. Foi assim que nasceu. E durante os primeiros 5, 6 anos, nós funcionamos, trabalhamos com os nossos próprios recursos, mantidos pelos próprios fundadores, né? Com ofertas mensais de todos nós, inclusive eu, minha esposa, né? Que somos membros da associação, então com recursos oriundos, e também das igrejas que começaram a colaborar. Então, vinha recurso das igrejas também ajudando e apoiando amigos, enfim, várias pessoas que ajudavam. Então, praticamente durante 5, 6 anos, nós funcionamos só com os recursos próprios. Não tivemos nenhum tipo de apoio em nada. Até porque também tinha uma caminhada aí de um processo para você ser reconhecido de utilidade pública municipal, estadual, você ter o SEBAS federal, isso tudo leva tempo, né? Então, não é fácil você ter recursos públicos para esse tipo de. Estão insistindo aqui com uma ligação de fora. Então, essas demandas, elas existem, e muita, né? E aí, então, nós trabalhamos a questão documental. Chegou o momento do conhecimento de utilidade pública municipal, depois estadual, e agora temos o SEBAS, e aí, com isso, a gente pode ir fazendo convênios públicos através dos chamamentos para que a gente tenha também recursos públicos. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, temos aí recursos que têm ajudado muito na realização daquilo que nós temos como alvo, que é cuidar do ser humano. E esse ser humano tem nome, é do Joaquim, é do José, do Benedito, não é de um número, não é um número, é um nome, é uma pessoa. Então, nós queremos cuidar dessa pessoa. E esse é o nosso alvo. Então, hoje, nós temos parcerias com o governo municipal, estadual e federal. Então, hoje a gente tem recursos para desenvolver os nossos projetos, que são, hoje já são muitos projetos, né? Então, a Associação Presbiteriana é a mantenedora de vários projetos. Tá? E aí eu posso ir falando à medida que você achar aí que eu devo falar desses projetos todos que a gente tem. Perfeito. Só para fechar a questão aí da parte de recursos, quando o senhor diz parceria com os governos federal, estadual e municipal, de que forma que se dá essa parceria? É a partir de algum projeto, alguma lei específica de repasse ou algum convênio específico? Como que funciona Os essas convênios, parcerias? sim, os convênios eles são pelo chamamento público, né? Que todos os anos a prefeitura tem que fazer. E nesse chamamento público, a prefeitura tem, através da SMAGs, né? Que é hoje a nossa principal parceira, né?
que a Secretaria Municipal aí de Assistência Social, ela tem os recursos que vêm desses órgãos, né, federais e estadual e tudo mais. E aí, então, tem o chamamento. E no chamamento, então, nós apresentamos os projetos. E esses projetos são aprovados ou não, os recursos para eles. E aí nós assinamos anualmente, agora é trianual, né? Os convênios já são por 3 anos, e aí então nós assinamos esse convênio e a prestação de contas é mensal, enfim. Às vezes, sabe, Eric, eu queria ter recurso do meu próprio bolso, porque é tanta burocracia, e eu fico pensando como é que consegue ainda ter corrupção, porque é tanta burocracia, não é muito dinheiro que estou falando, não, pouco dinheiro. É tanta burocracia que às vezes é preferível até não ter, porque a burocracia come tanto tempo para você justificar todas as coisas que eu não consigo entender como é que as pessoas ainda conseguem tirar dinheiro público de forma, né, como a gente vê por aí a corrupção, né? Porque é tanta fiscalização, eu tenho lá o Conselho Fiscal da entidade, né? Tenho o Conselho Fiscal da ESMAD, tem o Ministério Público, tem todo mundo, tem a Câmara Municipal, todo mundo em cima, né? E Tribunal de ainda assim, Contas. não consigo entender como é que desvia um recurso. Impressionante como é que a cabeça do homem para o mal, né? Mas, enfim, a gente é Tem abençoado, gente que é muito esperta, né? demais da conta, e a gente consegue abençoar a vida das pessoas. Então, esse Que é o bom. objetivo. Legal. É isso. Agora, falando, né, o senhor citou a SMADS, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a secretária, a Fabiane Fischer, já faz alguns dias, algumas semanas, e ela me falou, e ela falou aqui na live, né, sobre a importância do trabalho que vocês realizam lá com a Casa de Passagem, né? E aí eu queria já entrar, se o senhor explicasse quais são hoje, né, os projetos que estão sendo desenvolvidos pela associação, como eles estão desenvolvendo nesse momento de pandemia. Ok. Ó, tem gente entrando aí lá de Pernambuco aí. A Valéria é lá de Pernambuco, olha. Olha Coisa só, boa, é né? Tem uma. gente entrando aí do país inteiro. Tem gente que está de fora do país já entrou aí. Então, Sejam coisa todos boa. bem-vindos. Que joia. Então, é o seguinte, deixa eu só fazer um histórico para você entender a dinâmica aí do porquê que isso foi crescendo. Então, nós começamos com o projeto Crescer, ok? E aí a nossa meta era crescer ou crescer, né? Para atender mais pessoas. Então, nós tínhamos, o nosso alvo inicial era atender até 30 pessoas, que era a capacidade que nós tínhamos naquele local, lá do Astúrias, né? Onde a gente tem a sede, né, inicial. Ali nós estávamos construindo uma igreja presbiteriana. Quando eu cheguei aqui também, nós compramos aquele terreno com o propósito de construir uma igreja, de ter uma igreja naquele local, e hoje já tem a igreja, tem seu pastor organizado ali, e fazer dali a nossa sede. E foi, desde sempre, até hoje ainda é lá. Mas nós tínhamos o alvo de ter a sede em um outro espaço, e estamos construindo a sede, depois eu posso falar sobre isso. Então, nosso foco era atender até 100 pessoas dia com essas deficiências, esse déficit melhor intelectual, né, em todas as áreas. E aí, com o passar dos anos, nós começamos a atender um grupo que estavam sendo atendidos pelo Núcleo de Assistência Social, pelo NAS, que era administrado pela SMADES e o Lar Betel naquela época. E nós tínhamos, então, um grupo que vinha e ficava conosco lá de 1 até as 5h30, 6 da tarde, 4 ou 5 deles, desse núcleo de assistência social que eram moradores em situação de rua, que estavam lá nesse núcleo. Então, eles vinham para a gente, nós cuidávamos desse grupo nesse período. Então, a gente tinha uma certa afinidade. Então, era um grupo que vieram da situação de rua, que estavam sendo cuidados por essa Casa NAS, esse núcleo de assistência social, administrado pela SMADES e pelo Betel, e com a mudança do marco regulatório, né, e isso é muito importante, por isso o chamamento público, com a mudança do marco regulatório das parcerias do governo com ONGs e associações, com essa mudança, muita coisa mudou no sentido documental e etc. Então, aí a necessidade de chamamento público também. Não é uma parceria assim, não. É chamamento público, as associações, as ONGs têm que ter uma certa pontuação, a documentação toda bem legal, em todos os sentidos, né?
tudo, transparência, enfim, é muita coisa. A burocracia é grande, mas não é qualquer hoje, qualquer entidade, eu vou lá e vou fazer o. Não. Tem todo um parâmetro estabelecido pelo marco regulatório dos convênios públicos com as associações, enfim. E aí aconteceu, então, que, por causa dessa situação, o Lar Betel não teria condições de continuar, e também a SMADES, que era meio a meio, né? Teria que ser uma coisa única, uma entidade só tomando conta. E aí, então, nós fomos procurados, naquela altura, para que nós entrássemos no chamamento público que eles precisavam de uma entidade que desse continuidade a esse trabalho. Então, nós entramos, como outras entidades também, foi aberto, né? Aí esse chamamento público pelos jornais, enfim, da cidade e tudo mais, e nós entramos. Como nós tínhamos uma pontuação pelo fato de já virmos trabalhando com esse grupo, essa pontuação, então, permitiu que nós assumíssemos o núcleo de assistência social, cuidando desses moradores de rua, em situação de rua, com outras debilidades, inclusive até mental, que se desenvolveu a partir do alcoolismo ou das drogas. E aí, então, começamos a cuidar desse núcleo. A partir disso, aí a coisa cresceu. Surgiu, então, no ano passado, em função da saída do Centro Espírita, que era a organização que cuidava da casa de passagem e que é responsável também pelo albergue noturno, eles também não tiveram condições de continuar administrando a casa de passagem. Como nós já vimos com o Crescer e com o NAS, com um público semelhante, e fomos, nesses anos, ganhando a expertise, né, para trabalhar, novamente surgiu o chamamento. E aí fomos procurados também para ver se podíamos. E aí, baseado em muita oração, muita conversa com a diretoria, resolvemos então assumir mais essa tarefa de cuidar dos moradores em situação de rua com um projeto muito específico, né, de desenvolvimento. Então, aí a coisa foi crescendo. Então, hoje nós temos o projeto Crescer, que nasceu, né, no nosso coração e que é a menina dos nossos olhos, vamos dizer assim. Depois, então, veio o NAS e agora, então, a Casa de Passagem. Uma coisa levou a outra, naturalmente. E agora, com a situação lá do Jaraguá, é bem possível que isso se una e aí a gente assuma tudo isso daqui para frente, nesse cuidado com os moradores de rua também, dentro de um projeto mais amplo que visa o cuidado, a recuperação, a reintegração social desses moradores em situação de rua, né? Então foi crescendo. Na verdade, foi assim natural, foi um crescimento natural diante do trabalho que vínhamos prestando, né? Com toda essa preocupação com a ética cristã, acima de tudo, né? Um testemunho cristão nesta ação de cuidado amoroso para com as pessoas. Então é isso. Mas além desse projeto, é importante dizer também, nós temos como parceria, agora, porque a gente espera que logo, logo também ela tenha autonomia para caminhar sozinho, dentro da associação, a Orquestra Educacional de Piracicaba, que é o nosso braço cultural. Então, a orquestra é o braço cultural, que aí com o maestro Ivan e tudo mais, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Cultura também, onde nós temos hoje mais de 80 componentes dessa orquestra que tem se apresentado aí na cidade. Os ensaios acontecem todas as terças-feiras, lá no templo da Igreja Presbiteriana de Piracicamirim, mas é uma orquestra para todo mundo que tiver interesse em música, né? Em música clássica. Então, é um projeto também cultural. Então, a associação, na verdade, ela tem uma abrangência muito grande. A gente pode ter até um hospital mais tarde, né? Então, no seu objetivo, ele é muito amplo. Então, ele abre um aspecto assim de ter muitos projetos, escola, enfim, muita coisa. Então, ele nasce com o Crescer, mas ela vai se expandindo e hoje ela tem no seu estatuto possibilidade de N projetos. Então, ela é mantenedora desses projetos todos, né? Ela vira quando a gente gosta, um termo que eu já ouvi várias vezes o pessoal falar, ela vira um guarda-chuva para várias outras iniciativas, né? Então, é algo que está dentro dela, dentro
desse Aí tem um trabalho que... cantor, o Alan Marino aí, um cantor nosso aí, um menino que eu conheci desde pequenininho. Tem várias Legal. músicas bonitas aí, ó. Obrigado, Seja Alanzinho. bem-vindo. São Seja Paulo. bem-vindo, Alan. Agora, o senhor passou um panorama geral. Agora vamos entrar em cada um desses projetos para a gente conhecer eles melhor. Né? O projeto Crescer, você falou que começou com 30, a ideia era 30, hoje já tem, né, muito mais, mas qual que é a equipe que toma conta? Quais são os trabalhos desenvolvidos ali? Ah, passa um pouco de um detalhamento maior, né, do que o projeto Crescer faz hoje. Bom, como eu disse lá no início, a gente tem essa preocupação integral, né, com o ser humano. Então, para isso, a gente precisa ter profissionais capacitados para atuar em todas as áreas dessas necessidades que cada uma dessas pessoas tem. Então, lá no Projeto Crescer, nós temos psicólogos, assistente social, temos cuidadores, né, pessoas que cuidam ali do dia a dia, até para que eles possam ter autonomia. Então, a gente trabalha muito esse aspecto de dar autonomia para essas pessoas. Então, ali a gente tem pessoas com aspecto autismo, com síndrome de Down e outros déficits intelectuais, e para cada um desses, você tem que ter um cuidado especial, óbvio, né? Então, nós temos profissionais que atuam diretamente nestas necessidades, né, que cada um desses tem, com esse propósito. Né? Não é só um aspecto educacional, de estar ali fazendo. Não, é toda uma integralidade, é uma preocupação com esse todo. Mas o nosso foco é que eles tenham autonomia, maior autonomia possível. Né? Nós sabemos e cremos que eles têm essa possibilidade de ter autonomia em várias áreas da vida. Então, essa é a nosso maior. Quando a gente vê uma dessas pessoas que chegam ali, bem cru, vamos dizer assim, e de repente ela começa a crescer, sua tia mesmo, a gente percebe que ela avançou em muitas coisas ali conosco. Não sei como é que é em casa, porque em casa talvez ela se acomoda, mas lá e também outras, né? A gente vê como é que eles cresceram, como é que eles desenvolveram autonomia em áreas que eles não tinham, ou que talvez a família ou algumas pessoas achavam que não era possível. A gente sabe que é possível, então tem que se ter um trabalho para que eles ganhem esta segurança de autonomia. Por exemplo, às vezes nós saímos com eles no ônibus para fazer eles entenderem que eles podem pegar um ônibus, ir de ônibus, ir no mercado, fazer uma compra. Então vamos com eles para o mercado, damos um dinheirinho lá para eles comprarem alguma coisa, passarem no caixa, tudo isso, né? Então é um trabalho bem integral, um trabalho muito gostoso, quando a gente percebe que há esse crescimento, há esse desenvolvimento por parte destas pessoas com essas necessidades tão especiais. A grande questão é, eles são só diferentes, só isso, só isso. Então é entender esse diferente. E ele tem tanta coisa para nos ensinar. Com Eu, certeza. assim, muito, você sabe disso. A gente aprende muito. Para mim, quando eu estou estressado, porque eu tenho N coisas para fazer, né? Então, agora mesmo estão me chamando de fora do país aqui. Então, eu tenho N coisas aí para fazer no dia a dia. E quando eu estou estressado, sabe onde eu vou me desestressar? Sentar com eles e lanchar com eles e ouvir. É lá. O que eu aprendo com esse pessoal é impressionante. Então, eu nem vou todos os dias, porque quando eu vou, eu atrapalho todo o programa, né? Porque aí eu desmonto todo o programa do pessoal, dos técnicos lá, né? Então, é uma farra. Mas é muito bom, é muito bom. Eu me sinto assim, me dá um crescimento pessoal muito grande quando eu estou junto deles. Então, eu aprendo com eles. Mais do que eu faço alguma coisa por eles, eles fazem mais por mim, talvez, do que eu faça por eles. Então, essa é a visão, né, desse cuidado. Então, nem sempre eu estou lá presente, né, porque eu sei que quando eu chego, eu desmonto o trabalho da equipe profissional. Então, você tinha citado a minha tia, né? Minha tia, ela desenvolveu bastante realmente lá, mas em casa tem meu pai que mima ela, né? Minha mãe Pois tenta é, colocar ela no eixo, meu pai vai lá e mima, daí fica difícil. eu sei disso. É por isso que eu estou te falando.
Agora, só para a gente ir para os outros trabalhos, eu só queria entender como que é. Você falou do NASA, que é o núcleo de assistência social, e da casa de passagem. São os dois trabalhos diferentes, né? São Ou diferentes. só que eu Porque, queria entender qual que é a diferença entre os dois. bom, no caso da Casa NAS, hoje, a gente tem lá mais ou menos 11 ou 12 que deveria, na verdade, estar sendo cuidado para da área da saúde, né? Porque já é a questão da saúde mental e corpo também. Mas, como era um programa antigo, né, vem lá atrás, então essas pessoas, na verdade, desenvolveram essas comorbidades a partir das ruas, né? Então, foram para as ruas por N razões, frustração amorosa, situação da própria dependência química, enfim, N histórias das mais tristes que a gente tem ali. E aí essas pessoas não tiveram condições, não têm condições de serem totalmente reintegradas à vida social e familiar. Então precisa ser cuidada de forma permanente. Então ali é de cuidado permanente. Por exemplo, quando chega com 60 anos, vai para o lar dos velhinhos. Então há uma história, né? Então nós temos este grupo que é diferente daquele que está em situação de rua por causa do crack ou por causa do alcoolismo, qualquer coisa assim, que pode ser trabalhado e voltar a ter uma vida integral na sociedade, na família e tal. Esses não. Tanto é que nós temos o que a gente chama de Casa 2, Casa Nas 2, que é um outro projeto, mas está dentro dele, que é um lugar separado, uma casa separada, onde a gente tem hoje três, mas ela tem capacidade para ter até cinco, que são crianças que nasceram, que não foram adotadas, que foram institucionalizadas desde o nascimento, com problemas de ordem mental, psicológica e várias outras comorbidades aí, e que ficaram de instituição em instituição. Eu nunca tinha visto isso. Aqui eu vi, né, alguém, pela primeira vez, né, um dos nossos meninos, o Guilherme, ele está institucionalizado desde que nasceu, fez 25 anos agora. Ou seja, Caramba. 25 anos vivendo de instituição em instituição. E está conosco, e deve ficar conosco até os 60 anos. E depois vai para outra instituição, que seria o Lar dos Velhinhos, né? Quando ele tiver 60 anos, esperamos que ele chegue aos 60 anos. Eu estou usando apenas o exemplo dele, mas são vários casos semelhantes. Então, a gente tem aí cuidadores 24 horas que cuidam dessas pessoas, com essas situações, né? Então, por exemplo, lá na Casa do Bom Menino, ou outros que trabalham com criança e adolescente, tendo situações desses casos lá, fica com eles até os 18 anos. Depois eles não podem continuar com eles. Aí então eles vêm para nós. E aí então a gente vai com eles até os 60 anos. É assim que funciona o sistema. E depois ele vai para um outro espaço já para idoso. Então, esse é o cuidado que temos hoje. A sociedade tem e é muito pouco conhecido pela sociedade. Esse trabalho que é feito pelo poder público, né? Através dessas parcerias hoje com as entidades que fazem esse trabalho. Porque o poder público não tem condição de fazer. Infelizmente, né? A gente sabe que não é, que deveria ser dessa forma, mas a gente sabe aí das dificuldades que isso traz. Então, as entidades da sociedade civil, né, as associações e ONGs, têm sido esse braço para desenvolver esse trabalho que tem sido feito. Então, aí as parcerias, porque os governos não conseguem fazer isso, né? E isso é bom. Eu acho que é por aí o caminho. É a Então, sociedade civil o se NAS, articulando, se preparando para isso. Então, o NAS o faz NAS isso. ele trabalha mais com uma pessoa que tem um problema de deficiência intelectual e busca dar essa assistência a essa pessoa. Aí a casa de Isso. passagem ela é mais voltada para a pessoa que é em situação de rua, né? E que pode eventualmente fazer um tratamento em relação ao alcoolismo, ao uso de drogas, e aí voltar a ter uma vida mais independente. Essa a diferença. Essa é a diferença básica. O NAS, na verdade, antes da pandemia, né? Antes da pandemia, a casa de passagem recebia esse pessoal de rua como se fosse um albergue. A diferença entre o albergue e a casa de passagem é que a casa de passagem ela recebe
moradores da cidade, que têm famílias na cidade, mas que estão em situação de rua. Então, eles chegavam lá às 7 da noite e saíam às 7 da manhã. Tinham uma refeição, tomavam um banho, tinha aí um tempo com os profissionais, iam dormir e no outro dia tomavam café e ia para a rua de volta. Tinha uma série de regras que ele tinha que obedecer para poder voltar à noite e poder ter acesso de novo. Mas o dia todo fechado, trancado o portão, não tinha nada durante o dia. Já o NAS é 24 horas. Então, esses são moradores mesmo, que estão lá há muitos anos. Então, tanto é que eles não saem para nada, né? Especialmente agora com a pandemia, que eles não saem mesmo. Então, a gente atenderia ali até 50 no NAS. Na casa de passagem também a mesma coisa, até 50. Então, deu para entender a diferença? 24 horas de cuidado integral. O outro apenas das 7 da noite às 7 da manhã. Com a pandemia, ficou integral também. Então, agora estão 24 horas. Nós temos na casa de passagem moradores que estão ali, 19 ou 20 deles, salvo engano, desde o primeiro dia. Estão mais de 100 dias lá. Isso é bom, né? Porque a gente está conseguindo fazer um trabalho aí. Esperamos que muitos deles, ao saírem de lá, saiam reintegrados, né? E não voltem mais para as ruas. Esse é o nosso alvo, nosso propósito, né? Esperamos que a gente consiga. 2 ou 3 aí que a gente conseguir já tá de bom tamanho, né? Então, Senhor, deu para entender sim, a perfeito. dinâmica? Perfeito, ótimo. Ok. Interessante, um trabalho bem complexo também, né? Porque a gente sabe que formar, né, educar uma pessoa, formar uma pessoa não é um trabalho tão simples assim, né? Não é, como o senhor colocou no início, não é apenas estatística, não é apenas número, né? Estamos falando realmente de vidas, né? De personalidades. Então, existem muitas questões envolvidas. Aí De existe. trauma, Desculpa? de traumas, né? São muitas pessoas Claro, muito claro, claro. sofridas, né? Tem Claro, muitos claro. traumas. A rua traz muitos traumas, né? Não, com Mas uma certeza. coisa que tem me chamado a atenção é que alguns deles estão com medo danado do vírus, né? E aí, então, eu brinco com eles, questiono eles, mas espera aí, você vivia na rua, você é usuário, né, dessa dependência química, usuário do crack, do álcool, dormia debaixo aí nas noites chuvosas, no meio da chuva, debaixo das marquises do banco, lá na praça, em meio a tanta violência, e você agora está com medo de um vírus, né? Olha a coisa, né? Mas por quê? Porque na cabeça deles, eles acham que dominam, que eles têm o domínio. A hora que eu quiser parar, eu paro. Não para. A hora que eu quiser voltar para casa, eu volto. Mas do vírus eu não tenho como dominar, percebe? Uhum, Então, eu falei, tá vendo? Então, é da mesma forma, os riscos são os mesmos, ou até piores. uhum. Mas, não, vou sair. Tem um lá que, quando eu chego lá e converso com ele, ele confia muito no que eu falo, né? E ele chega perguntando como é que está essa situação para mim, do vírus aqui fora e tal. E aí eu falo para ele quantas pessoas, e quantos já morreram, etc. e tal. Ele começa a suar frio. Eu tenho medo de morrer danado. Mas vai na rua, né? Dependente químico, na mão de traficantes. É uma coisa que É. não dá para entender, né? O ser humano é complexo. O senhor citou ali um pouco atrás a conversa da possibilidade da casa de passagem se unificar ali com o Lar das Ruas, né? Sim, Que é lá no ginásio do Jaraguá, né? sim. E aí, pelo que eu estou entendendo ali, o que o senhor deixou, colocou, a associação assumiria a casa de passagem junto com o Lar das Ruas, né? Que daí esse Porque, na projeto, verdade, o como que serviço é o está? mesmo. Então, o serviço é o mesmo. Daí, como que está esse processo? Existe, qual que é os entraves para essa unificação? Porque eu estou entendendo exatamente isso que o senhor colocou. É o mesmo projeto, é a mesma serviço que é oferecido a essas pessoas, mas que estão em locais diferentes. Aí precisaria buscar essa integração. Quais são os entraves para essa integração e qual que é a perspectiva de que isso ocorra?
Na verdade, não tem entraves. Eu estou falando para você quase em primeira mão. Isso aqui é um furo de reportagem para você. E você, como jornalista, gosta de furo, né? Mas, na verdade, a gente está, hoje mesmo, estamos em definição sobre isso já há algum tempo. No início lá do lar, eu fui procurado pelo prefeito. Na verdade, há uns 2, 3 anos, ele tem me procurado para ajudá-lo nesse processo com moradores de rua. Eu dei várias ideias lá no início, em nenhum momento eu pensei, aliás, nem conhecia muito essa situação da casa de passagem. Embora tinha tido, fui algumas vezes lá como igreja, nós fomos lá e levamos café da manhã, tivemos um tempo lá com o pessoal muitos anos atrás. Mas nunca passou pela nossa diretoria, por mim, a assumir isso, porque nós só começamos a entrar nessa área por causa dessas pessoas que nós atendimos no Crescer e que tinha essa demanda especial, porque eram pessoas que demandavam isso. Mas eles estavam em situação de rua, viviam em situação de rua e foram levados para o NAS. Então, passou-se a ideia de que nós estávamos se especializando nisso. Não, foi por causa dessa situação. Porque o que acontecia lá? Esses moradores do NAS que vinham para o Crescer, nós fazíamos esse trabalho que eu disse para você. Aí chegava lá, eles estavam com um bocado de gente lá que eram moradores de rua e que perdia todo o serviço. De um dia para outro, chegava lá tudo destroçado de novo. E tinha começado do zero quase todo dia, né? Porque não havia esse acompanhamento. E aí, então, quando surgiu essa possibilidade, para nós era, puxa, a gente tem visto o quanto essas pessoas têm melhorado no período que está aqui conosco. E como eles chegam depois, na volta, no outro dia. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos nos integralizar, porque essa era a ideia, que era o mesmo perfil, o mesmo grupo, ok? Só que, a partir daí, com essa demanda dos moradores em situação de rua, surgiu a casa de passagem, né? Por causa de uma situação emergencial de que uma entidade precisava assumir. E não tinha nenhuma outra que queria assumir essa situação aí, né? Embora estava público, né? Mas só nós que acabamos entrando no chamamento público, né? E aí não tinha outra que entrou, nós acabamos assumindo isso. Mas como a gente já tinha um pouco desse olhar, e alguns desses que passaram pelo NAS, que saíram, foram para essa situação da casa de passagem, então a gente já conhecia um pouco do público. Alguns deles, né? Não todos. Bom, aí surgiu a situação da pandemia. Aí, então, novamente, o prefeito procurou, disse, eu preciso da sua ajuda, você colabore conosco, através de voluntário, vamos lá, inclusive até indiquei o que precisava ser feito, as reformas, conheci lá o ginásio, vi outras opções. Enfim, eu dei mais ou menos a orientação, junto com a minha equipe, obviamente, do que poderia ser feito lá, mas nós não assumiríamos. Era apenas no momento da pandemia que nós achávamos aí que seria 1 mês, 2 meses, não esperávamos que seria tanto tempo assim, né? Que as coisas iam melhorar rapidamente. Mas não, e aí a coisa foi crescendo, crescendo, e hoje há uma necessidade de unir essas duas, só que no espaço da casa de passagem não comporta todo mundo. Lá, no máximo, 40, 50, assim, bem apertado. Então, precisaria ter um outro espaço. Então, a gente está vendo isso, esse outro espaço, com essa possibilidade de fato, juntar tudo no mesmo espaço, no mesmo grupo. Mas é um trabalho que tem que ser feito, não é uma coisa assim, da noite para o dia, põe tudo dentro do ônibus e joga num lugar lá. Não. Tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, porque é um público complexo. Então, você tem que trabalhar isso. Então, a gente está. Logo, logo vocês vão ter novidade aí. Em relação ao espaço que o senhor colocou, já existe alguma prospecção, algum lugar? Estou entendendo assim, seria algum lugar já pronto, né? Já esteja, não seria Sim, para construir, né? Porque não, talvez não. construir levaria muito tempo, né? Sim. Já tem A alguma ideia A ideia é prospecção? de alugar um espaço temporário, né, que comporte tudo isso, e um dos espaços que a gente viu dá para a gente fazer isso. Estamos aí já para fechar, talvez amanhã ou até sexta a gente já fecha esse espaço. Se tudo concorrer aí do jeito que a gente tem trabalhado, conversado, eu, a Fabiane, a diretoria, o nosso corpo técnico, estamos trabalhando para isso.
E se isso acontecer, logo, logo a gente vai ter esse espaço aí. Mas a ideia é que depois, futuramente, se construa um espaço para isso. Dessas áreas que a prefeitura tem aí, construa um espaço para isso. Definitivo, para trabalhar essa questão dos moradores em situação de rua. Porque, na verdade, a Perfeito. gente tem duas situações de moradores em situação de rua. É um complicado falar isso, porque existe todo o aspecto da assistência social aí, né? Que existe sobre isso. Mas existe aquele em situação de rua que vive na rua, mas volta para sua casa à noite. Mesmo que seja num dessas comunidades que a gente tem aí na periferia. Né? Então, ele está vivendo a situação de rua, ele come numa igreja, tem uma marmitex aqui, outro marmitex ali, bate de casa em casa, ganha uma comida aqui, uma roupa ali, mas volta para casa. Então, esse é um perfil. Né? Nem todos os moradores de rua são moradores de rua. Eles estão em situação de rua, mas não são moradores de rua nesse sentido. Ok? Uhum. Existem aqueles que são moradores de rua mesmo, que não consegue voltar mais para a família, não consegue mais voltar para casa, vive literalmente 24 horas na rua. Então, são dois grupos. Então, às vezes você vê uma pessoa ali na rua, mas ele está na rua, mas ele não é de rua, nesse sentido full time. Né? Ele está ali durante o dia, mas ele tem para onde voltar. E volta. Mas outros não. Está ali, você vê ele de dia, de noite, está ali. E eles são territoriais, né? Às vezes eles marcam um território e fica ali naquele território, porque sempre vai passar alguém que vai levar um marmitex, que até uma discussão agora recente sobre isso, né? Que vai levar um marmitex, que vai levar um Prefiro nem cobertor. comentar, viu, pastor? Não, não vamos entrar nisso. Não vou entrar em questões políticas aqui. Então, aí, mas de certa forma, isso leva essas pessoas a se acomodarem de alguma forma. Não há um trabalho, embora você tenha lá o médicos de rua que vai dar assistência médica, tem todo um aparato aí público e não público, né, da sociedade civil que trabalha com essas pessoas. Então, nosso desejo é ter uma coisa mais permanente, aonde se tenha um trabalho global, né, olhando para esse indivíduo de forma global, e aí então reintegrá-lo de fato à sociedade, né? À família, enfim, o trabalho. É uma coisa assim mais ampla, né? Mas é o que a gente Perfeito. pretende fazer. Logo, logo vai ter notícia sobre isso. Vou aguardar e quero Já dar está essa quase notícia também. 100% aí. Está bem adiantado. Estamos com quase 53 minutos já de live, né? Aqui o Instagram, quando chega a 1 hora, ele corta. Então eu sempre aviso antes para a gente tentar ser um pouco mais sucinto a partir de agora por conta disso. Mas eu gostaria só de entender como que está a orquestra educacional, né? Porque também é um trabalho dentro para a gente fechar aí o que está dentro do guarda-chuva da associação. Como que está o trabalho da orquestra hoje dentro dessa conjuntura e qual que é a perspectiva com ela? Bom, ela continua os ensaios nas terças-feiras via Zoom. O maestro Ivan conseguiu aí, né, articular para todo mundo, então ele continua o trabalho normalmente, claro que não tem o ajuntamento, né, para o ensaio geral, mas consegue se fazer. Hoje a gente vê tanta gente aí cantando, né? Cada um grava aqui, grava ali, tá até bonito de se ver, né? O uso dessa tecnologia. Então ele está usando essa tecnologia para os ensaios e assim que for possível já ter reuniões públicas, né? A orquestra vai estar preparada para as suas apresentações, né? Então, continua normalmente os ensaios dessa forma, no mesmo horário que tinha nas terças-feiras, então ele continua fazendo o trabalho com os músicos, né? Com os ensaios, através da tecnologia, né? Do Zoom, do Meet, enfim, dessas tecnologias hoje que a gente tem para reuniões assim, né? Com tanta gente. Então, continua normalmente, só não está podendo fazer apresentações, né, obviamente. Mas assim que Uhum. a coisa abrir, já vai ter a apresentação aí pronta. E quantas Pra pessoas estão hoje na orquestra? mais ou menos 82 pessoas, até a última, Caramba. né? É,
já não cabe mais o nosso espaço lá para os ensaios. Vamos ter que achar outro espaço. É que o senhor falou que acontece aqui na igreja. Eu falo aqui porque eu moro no Piracicamirim, aqui na igreja do Piracicamirim, né? E isso é aí na Lourenço do Canto 68. Ah, Então, a entendi. gente afasta todos os bancos e aí põe as cadeiras, prepara lá certinho, como se fosse um local de apresentação. É um trabalho, toda terça-feira é um trabalho, que começa aí por volta de 3 horas da tarde e vai até as 10h30, 11 horas da noite. Então, toda terça-feira tem os ensaios. E quando tem as apresentações, da mesma forma, né? Pelo menos 2 vezes por ano tem uma apresentação no templo ali, né? Quando a Uhum. gente pronta, vamos ter apresentação lá na sede da associação, né, que está sendo construída ali do lado do Detran. Esperamos que esse ano, quem sabe aí é um sonho, né, a gente consiga terminar a nossa sede. 660 metros quadrados, estamos construindo lá e esperamos terminar a nossa sede aqui. Quero agradecer muito a participação do seu pai nisso. Seu pai tem muito nisso aí, né? Ele tem nos dado Sim. muito apoio. Esperamos que até o final do ano, se Deus quiser, a gente consiga inaugurar, né? Consiga inaugurar. Legal. Já tem anos que estamos construindo, né? É bem devagarzinho, Ah, não, porque mas são é. recursos próprios. No caso da sede, é recursos próprios, né? Então, Aham. não vem recurso público para construção, não. É nós mesmos, né? É nós Legal. que estamos Ali, aí qual que é o bairro contribuindo. ali mesmo? Ali é a região do Ari Coelho, né? Fica ali naquela região. Mas o jardim chama Jardim Bertolucci. Beleza. Fica na rua do Detran mesmo, Ah, sei, sei. na esquina do Detran ali, né? Ah, sei qual que é. Então, Legal. para alguém entrar para o Detran, tem que passar em frente, porque agora é mão, né? É só uma mão única, aquele Uhum. espaço do Detran. Então, para você chegar no Detran, você tem que vir, passar em frente à sede e entrar para o Detran. Então, é fácil de localização, né? Legal. Todo mundo vai Queria para registrar cá. aqui, ó. A minha mãe mandou, falou que o André ficou feliz em ver o reverendo Sérgio. Olha Um só, beijão, que um coisa beijão boa. para André, para minha tia, pra minha Beijão para mãe. Andréia. Viu? A nossa Nós estamos tia linda. terminando aqui, infelizmente já está chegando no final. Muito obrigado pela atenção, Não, eu pela que agradeço. Eu que disponibilidade. agradeço. E o que a Câmara, através aqui do Parlamento Aberto, puder contribuir, estamos à disposição. Joia, eu que agradeço, viu, essa oportunidade, né? Eu tenho dito que tem um lado bom da pandemia, né? Nem tudo é ruim. O lado bom da pandemia é que me parece que as pessoas se tornaram mais fraternas, pelo menos uma boa parcela, né? Esse aspecto da fraternidade, desse olhar para o outro, né? De cuidar mais do outro. Desde o momento que você coloca uma máscara, que você não está preocupado só em ser contaminado, mas não contaminar. E se isso ficar na mente das pessoas, isso faz com que a gente olhe para o outro e pense no outro, né? Mais do que nós mesmos. Então eu tenho agora mesmo, eu acabei de sair de uma outra entrevista, uma rádio de São Paulo, agora há pouco, né? Fiz ao vivo aí também. Então, eu não conseguia tanta divulgação como eu estou conseguindo agora, né? Parece que a Covid levou esse lado, tem trazido esse lado positivo, que as pessoas estão interessadas em saber o que está sendo feito com pessoas, né? Que deveria Uhum. ser sempre, não deveria ser só num momento como esse, né? Sim, Mas, claro. felizmente, tem esse lado positivo que a gente pode tirar desse momento aí, dessa quarentena, desse vírus aí, que há esse voltar para o ser humano. Então, eu tenho sido entrevistado, tenho falado com tanta gente, e isso tem sido bênção, né? Porque tem muita gente agora conhecendo, querendo contribuir, querendo participar, querendo se envolver de alguma forma nesse cuidado para com as pessoas, né? O que é Bacana. positivo. Então, eu fico muito grato por essa oportunidade de poder falar um pouco a mais da associação. Tem o nosso site aí, para quem quiser conhecer mais, pode entrar pfp.org.br, tem tudo lá para você conhecer. Beleza. Então, terminando por aqui, lembrando que essa live vai virar uma matéria no site da Câmara, câmarapiracicaba.sp.gov.br. O vídeo vai lá no nosso canal do YouTube, Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E você que está nos acompanhando aqui,
Aproveite e siga também o nosso perfil aqui no Instagram e fique por dentro do que acontece na Câmara. Pastor, muito obrigado pela atenção, tenha uma boa noite e Um até abraço. mais. Tchau, tchau. Depois visto lá